Vamos continuar falando um pouquinho mais de guerra, professor Michel, porque eu quero entender mais alguns pontos. Posicionamento americano nesse momento, como é que você está vendo? Bom, eu acho que tem uma relação, só fazendo um adendo, tem uma relação estremecida aí de Joe Biden e Benjamin Netanyahu. É visível que os dois não se dão muito. Eu quero saber do ponto de vista prático o que pode acontecer com isso. Eu acho que o Bibi, ele foi bastante esperto, mas não no mau sentido da palavra, né? Quando o Biden ganhou a eleição, ele foi lá e cumprimentou e tal. Isso até deixou o Donald Trump um pouquinho ali chateado, para dizer uma palavra que pode ser dita na rádio, na televisão, né? E então eu acho que a relação pode até estar mais ou menos ali, mas eles têm ali um nível de... O Biden até me surpreendeu, né? Ele foi inequívoco, né? na sua posição, muito claro na defesa do Estado de Israel, porque ele enxerga claramente que o Hamas não é um problema de Israel, é um problema global, né? Inclusive, eu acho até que Israel deveria, logo no começo dessa guerra, falar: pessoal, e aí? Quem vem aqui me ajudar a resolver esse problema, né? Porque não é um problema só meu. Israel tá ali colocando os seus soldados no front, né, para resolver esse problema, que é um problema global. Sim. É o que o Avi tinha comentado do califado, e a ideia de que o Islã ele perdeu o califa, né? O Islã teve um califado desde que o profeta Maomé morreu, até 1920, tinha um califa, que era, vamos dizer, o representante do Estado Islâmico, a Daulat al-Islamia, o Estado Islâmico. Estado Islâmico, que é o Daesh, Estado Islâmico, né? Então, existe uma... É importante dizer que não tem nada a ver com o ISIS, não é Estado Islâmico, o terror, né? Tinha um Estado Islâmico. O Estado Islâmico sempre existiu. O Império Otomano, que a gente chama de Império Otomano, era Estado Islâmico, né? Na leitura oriental, né? Então, o Estado Islâmico, ok, as pessoas tinham essa convivência, tinham as suas regras específicas, né? Mas o que eles querem impor, tanto o Daesh como o Hamas, impor um modelo de Estado Islâmico igual ao da origem dos primeiros califas, vamos chamar assim, né? Agora, uma região extremamente difícil, né? Essa região da faixa de Gaza. E essa guerra ela tem uma característica própria de ser uma guerra muito complexa, difícil de encontrar uma solução, pelo fato da gente ter essa faixa de Gaza como o centro do conflito ali, uma região extremamente populosa, ou seja, estamos falando de quantas milhões de pessoas ali na faixa? Tem umas 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas num verdadeiro cubículo ali que é essa região, né? Difícil, sem estrutura pública, sem serviços públicos. Eu quero entender de você, Mário Covas Neto, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Tá na Roda. Como é que você está vendo esse conflito? E se você tem alguma solução para passar para a gente, porque todos nós aqui, a nossa audiência, todo mundo está tentando entender que solução diplomática o mundo vai encontrar para isso. Eu acho que dormir durante 50 anos e acordar num outro momento, porque me parece que esse conflito não é um conflito nem de agora, e não me parece que qualquer que seja a solução seja uma solução definitiva. O Hamas tem na sua Constituição um modelo claro de eliminar a ocupação dos judeus daquela região. Ou seja, é da sua fundação, é o seu mote, é o seu princípio. Ele não aceita uma composição. Então, se ele não aceita a composição, não é possível você falar em estados independentes, em respeito mútuo, não é possível. Aliás, quem defendeu isso lá atrás era alguém que defendia a Palestina e ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Por conta disso, porque conseguiu naquele momento que o Estado de Israel acontecesse. Bem, mas o Hamas, que veja, o Hamas não são os palestinos, é um grupo dentro dos palestinos. É como se a gente falasse de um grupo aqui paramilitar do Brasil. Não estamos falando dos brasileiros, estamos falando de um grupo. Esse grupo, ok, o sistema democrático permite esse tipo de coisa. As pessoas chegam ao poder vendendo as ilusões para o eleitor e ao chegar no poder, elas assumem o seu papel. O Hamas chegou no poder lá pelo voto. Mas o Hamas tem um grupo que é militar, que é esse grupo que a solução é exterminar os judeus, e você tem um grupo que acha que a negociação é possível.
Mas, sinceramente, olhando todo o histórico, as origens e as consequências, não me parece que essa solução será uma solução fácil. Mais ainda, quando você envolve religião ainda, você pega a crença da pessoa. Um fato engraçado, Paulo, que eu noto é o seguinte: a guerra da Rússia com a Ucrânia desapareceu do noticiário. Desapareceu. Você tem muito mais mortes lá do que aqui. Você tem uma coisa muito mais longa lá do que aqui. E parece que as pessoas agora, aquilo já não é mais importante. Veja, a guerra ela é ruim de qualquer jeito, seja qual é a inspiração. Você tem a inspiração terrorista do Hamas e você tem a inspiração de império de poder da Rússia, que é o que vai. Então, quisera eu ter uma solução, chegasse aqui e falasse, pô, mas é óbvio, é só seguir esse caminho. Tá cheio de solução aí. Eu tenho uma proposta. Eu tenho uma proposta, mas a primeira parte dessa proposta é eliminar o Hamas, que é o que você falou. Não... Com determinados grupos não tem o que fazer, infelizmente você tem que eliminar o... Mas como é que faz isso, professor? Essa é a nossa discussão. Como é que elimina o Hamas? Está sendo feito agora, não tem muito... é uma guerra cultural. Mas esse que é o problema. Como é que quer dizer, os judeus vão defender o extermínio de grupo de pessoas? É por isso que você começa a ver manifestação. Quando você percebe o seguinte, você tem muito mais gente da Palestina morta do que judeus. E aí dá a impressão de que o Hamas é a vítima no processo todo. Quando, na verdade, quem iniciou esse processo mais recente foi ele que Mas é importante ressaltar que a informação que... Você mesmo está falando, a Palestina tem mais vítimas na Palestina, né? Civis e tal. Esse número, que é o número que aparece, é 11 mil e não sei o quê, é um número que foi divulgado pelo ministro da Saúde do... Hamas. Quão confiável é esse número? Eu não estou dizendo que não. Mas você não tem zero confiança. Não, tem entidades ali que estão trabalhando. Peraí. O número dos hospitais estão lotados. Pelo poder de fogo de Israel. Claro. Pelo poder de fogo de Israel, é bem possível. Não, mas a questão toda é, por exemplo, quantos desses... Vamos dar uma... Não dá para precisar. Vamos dizer que tem 10 mil mortos, que é bem possível, tá? Que tenha tido muitos mortos. Quantos desses são militantes do Hamas? Quantos são civis? Como distinguir? Uma coisa, o ministro da Saúde fala, são 10 mil crianças. Né? Teve um político brasileiro que falou, são 30 milhões de crianças passando fome na rua no Brasil. Aí todo mundo comprou, né? Ah, legal. Aí ele fala brincando, falei qualquer número. A fake news na guerra não deixa de existir. Eu falei qualquer número. Continua existindo. Ao contrário, ela até aumenta, né? Dizem que a primeira vítima numa guerra é a verdade, né? A primeira vítima é a verdade. Né? Eu acho que tem um aspecto aí que é de design do conflito, né? Porque o Hamas tem como estratégia fazer com que as suas instalações militares estejam no meio de instalações civis, no meio de hospitais, escolas, enfim, lugares que, em tese, deveriam ficar fora da guerra, mas o Hamas faz questão de fazer com que as suas instalações estejam nesses lugares, ou seja, há o desejo de criação de vítimas civis por parte do Hamas como estratégia de guerra. E eu diria que, mais até do que como estratégia militar, e é também, porque você cria sempre um dilema moral para o seu adversário, porque na hora de destruir uma instalação militar, ele está destruindo também uma escola, ele está destruindo também um hospital. Então, não tem uma escolha... Tanto é que hoje foi identificado que Israel está cercando os hospitais, porque a turma do Hamas está escondendo embaixo dos hospitais. Não, e eles estão tentando fazer o melhor possível, criar um corredor, né? Pedindo para as pessoas saírem dos hospitais. Mas dentro desse problema todo... Eu sou bastante otimista até. É difícil falar otimismo numa guerra, né? Mas eu me pergunto muito como vai ser o amanhã. Já perguntei para entrevistados aqui também. E cada vez mais eu percebo que vai ser pela economia, muito provavelmente, Paulo. A gente está falando de um país que é 12 vezes mais rico do que... a região, e especialmente muito mais do que Gaza, porque Gaza é a parte mais pobre daquela região. Então, se agora for até o final e acabar com esse Hamas, a ideia pode continuar por um tempo, mas esse Hamas for enfraquecido, a gente tem que lembrar que o que eles fazem é
contratar pessoas jovens que não têm nenhuma perspectiva de vida para trabalharem na guerra, com promessa de ganharem depois da morte. Israel certamente vai trazer melhorias econômicas muito grandes para a região, com boas parcerias, questões de trabalho, etc. Emirados. O segredo, isso... a chave, para mim, é Emirados Árabes. E agora Emirados Árabes, talvez, mas aí começa a ver essa possibilidade. Agora a guerra está entrando nos túneis, né? E essa deve ser a guerra mais complexa que existe, porque a dificuldade de fazer um combate ali no meio desses túneis, embaixo da terra, por muitas vezes embaixo de hospitais, deve ser um negócio... 500 quilômetros. Stefano, eu quero te ouvir também, meu amigo. O que você está achando? Você também tem uma solução ou não? Eu acho que solução fácil para problema difícil é o que mais se vende hoje em dia, mas, enfim, não acredito nisso. Eu concordo bastante com a posição do Mário e eu me lembro bastante de uma frase do Winston Churchill. Claro que, dadas as devidas proporções, ele diz o seguinte: não há como você arrazoar com um tigre quando a sua cabeça está dentro da boca dele. Claro que o poder de fogo de Israel é muito maior, mas considerando a questão dos reféns, eles se sentem também na posição de, enfim, não ceder. Eu queria só fazer uma observação. Tem uma profissão nova aí, coach de guerra. Isso é boa. Porra, esse daí tá bombando agora. Só fazer uma... Tinha o coach da guerra da Rússia com a Ucrânia, agora mudou, né? Os especialistas. Fala, Mário. Já teve a do Lula e do Bolsonaro também, né? É o seguinte, o que eu acho é que isso não é um acontecimento que não foi planejado, que veio do acaso. Não. As ações terroristas, elas vêm de muito tempo. Os homens-bombas, etc., eles têm a ver com isso. Essa ação foi planejada com muito tempo. Pegar os reféns é para servir de escudo. A festa foi específica. Foi. Várias nacionalidades ali. Isso. Eles fizeram pensado. Isso tudo é pensado. Bom, Dizem que a festa foi uma sorte deles, vai. Assim, o planejamento era todos os kibbutzim, e que por acaso estava tendo uma festa, é o que eu li, né? Você faz uma ação. Você faz uma ação, qual vai ser a reação do lado de lá? Pensa na reação do lado de lá. Eles vão vir para cá. Bom, vão vir para cá e vão atacar quem? Então a gente precisa se cercar de algumas... É tudo pensado, gente. Por isso que eu acho que não é uma coisa que vai acabar, mesmo com todo o poderio militar que Israel tem, não é fácil de você terminar com isso, porque você tem todo esse contingente de outros fatores que foram pensados por eles antes para evitar... que eles fossem derrotados rapidamente. Pediu, Manu? Porque tem um aspecto político, né? Para você vencer o conflito, tem um aspecto de acabar com a infraestrutura militar, é verdade. Mas essa infraestrutura será reconstruída se não houver uma política eficiente para a faixa de Gaza. Porque quando você gera... a gente está falando de uma região extremamente pobre, a gente está falando de pessoas que vão ter vários familiares mortos pela guerra, ou seja, com o psicológico afetado pelo conflito. Então, e com os interesses externos que alimentam a guerra continuam, porque o Irã vai continuar financiando o fundamentalismo, os líderes do Hamas sequer estão na faixa de Gaza, estão no Catar. Então, haverá os agentes externos insuflando a reconstrução do Hamas ali dentro. E aí é a grande questão. Como Israel e como o mundo pode conduzir a situação para, uma vez neutralizada a infraestrutura militar, construir de fato uma solução? Porque eu acho que o que também fica muito evidente nesse caso é que a política anterior que estava sendo aplicada não foi efetiva, não foi eficaz, não foi eficiente. Ou seja, o Netanyahu não conseguiu cumprir a sua principal promessa política, que era prover segurança para o Estado de Israel. Então, acho que a discussão sobre como será o dia seguinte, como será o tratamento político para o território de Gaza e para a questão palestina como um todo, é essencial para a construção. O que fazer com esse elefante branco, né, Mano Ferreira? Exatamente. Porque é uma situação extremamente difícil, Stefano. Eu acho, inclusive, que essa estratégia adotada pelo Hamas, ela é militarmente inteligente no sentido de que, quando você enfrenta uma grande potência, você adota uma estratégia de guerrilha, que é o que eles estão fazendo. E qualquer poderio militar, até os Estados Unidos já foi vítima desse tipo de estratégia no Vietnã. Enfim, no Iraque mesmo, né? No Iraque. Exatamente. Fica muito difícil você identificar, porque ele se camufla, se mistura, então...
É uma estratégia, por um lado, inteligente, mas por outro, covarde, não? São crimes de guerra porque são estados inteligentes, mas por outro, covarde, não? São crimes de guerra porque são entidades que não têm accountability, né? Não precisam responder na ONU, não é um estado, né? Israel tem que ir lá prestar contas, né? Qualquer país tem que prestar suas contas, tem as convenções de Genebra e tal. O Hamas não tem que cumprir nada disso. O Hezbollah, o Daesh, eles não têm que cumprir, os Houthis lá na... E por ser uma democracia, ele vai ter que prestar contas internas também. Além de prestar, principalmente. Quando o conflito passar da sua fase mais aguda, a sociedade israelense vai cobrá-lo. Pô, peraí, você não conseguiu cumprir a promessa e tivemos o maior ataque contra o povo judeu desde o Holocausto sob o seu governo. A carreira dele já era, do Netanyahu, né? Já era. É uma carreira perdida. Agora, o que eu quero entender de vocês é quando acaba? Existe algum tipo de perspectiva? Vocês enxergam a gente virando o ano com essa guerra forte, nesse nível de intensidade, que nós estamos há 30 dias com bombardeios intensos, foguetes, mísseis, um negócio pesado. Isso continua? Tem arsenal para tudo isso? Assim, a gente já vê um número reduzido, significativamente menor de foguetes saindo lá de Gaza para Israel, né? Isso tem até um gráfico que eu encontrei ali na internet, um número semanalmente vai caindo, né? Então eu acho que o poder do Hamas, o poder militar do Hamas já está bastante reduzido. Além disso, o exército de Israel já declarou que o Hamas perdeu o norte, né? O controle do norte da faixa de Gaza. Então eu acho que nessa intensidade ali em Gaza tende a diminuir, mas ainda tem o resgate dos sequestrados, etc. Mas no norte tem aumentado, né, com Hezbollah. É uma guerra de fricção. Teve o discurso do Hassan Nasrallah recentemente, em que ele covardemente, na visão dele, né, ele covardemente ele falou, o Hamas é muito forte, eles que resolvam tudo e tal, sim, mas a gente não vai deixar o Hamas ser exterminado. Ou seja, a impressão que deu é que eles vão ver até onde o Hamas aguenta, senão eles vão apertar. E isso pode, obviamente, culminar numa terceira guerra mundial, né? Os Estados Unidos estão com os porta-aviões ali.